Agora nós vamos falar da palavra de Deus e eu quero continuar o assunto que eu tenho pregado. Eu preguei já nos 2 últimos domingos, que foram minha oportunidade, né? Preguei sobre os mistérios do reino de Deus. Parte 1, parte 2, e hoje nós vamos falar da parte 3. E o texto que eu estou usando, Mateus capítulo 13, sobre a explicação da parábola do semeador. Versículo de número 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então nós vemos aqui 2 classes de pessoas. Uma classe de pessoas que foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e uma outra classe de pessoas que não lhes foi isso concedido. E nós vamos continuar pregando sobre este assunto, porque é importante. Deus fala que nós precisamos crescer no conhecimento, na graça dele, porque os mistérios do reino de Deus precisam ser revelados para cada um de nós. E se Deus diz que a nós é dado conhecer esses mistérios, então cabe a nós estudarmos e mergulharmos na palavra do Senhor, que é onde Deus revela a sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Há 2 domingos atrás falamos do mistério do reino e do mistério da fé. No mistério do reino abordamos os reinos de Deus, dos homens e o reino das trevas. Nós vimos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, se você está vivendo isso, você está vivendo o reino de Deus. Amém, queridos? Já o reino dos homens se apoia firmemente nas coisas desta vida. Então, se a tua fé está apoiada em alguma coisa desta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Jesus fala isso, né? Então, nós precisamos entender que nós não podemos nos apoiar nas coisas desta terra, nas coisas desta vida. Porque, olha, envolve a bebida, a comida, a soberba, a arrogância, a prepotência e o poder sobre o próximo. As pessoas acham que são alguma coisa quando ela domina alguém, quando ela domina situações. Não é assim que funciona no reino de Deus, né? E com relação ao reino das trevas, Deus nos fala que é um reino organizadíssimo. Inclui os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O outro mistério que falamos foi o da fé. E nele abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. A fé verdadeira tem como fundamento a pessoa de Jesus, e a fé falsa tem como fundamento as religiões, as seitas e as filosofias. A fé falsa está sempre ligada aos sentidos. Acreditam no que podem ver, no que podem apalpar e no que podem ouvir. Essa é a diferença fundamental entre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé falsa leva a pessoa à idolatria e à feitiçaria, igreja. E a fé verdadeira te leva a crer na ressurreição, pois o nosso Senhor Jesus está vivo. Ele venceu a morte. No domingo passado, anteontem, falamos sobre o mistério da vontade de Deus. Vimos que esse mistério está diretamente ligado ao crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro afirma que é, antes de tudo, o crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deverá ser a nossa prioridade, sempre. A tua e a minha prioridade, a prioridade da igreja é crescer na graça e no conhecimento. Está diretamente ligada à necessidade de conhecermos como é que Deus quer que andemos em sua presença. Então nós precisamos aprender a andar na presença de Deus. Nós nascemos de novo
E nós precisamos ser educados na graça, educados na palavra. E isso é muito importante para a vida de todos os cristãos, em nome de Jesus. Nós vimos também que existem 3 céus e que nada e nem ninguém poderá impedir a adoração da igreja. Hoje os hinos foram todos de adoração. Então nada nem ninguém pode impedir a tua e a minha adoração. A adoração da igreja é algo que nem o primeiro céu, nem o segundo céu poderão nos impedir de cultuar e adorar ao nosso Deus. O primeiro céu é o céu visível, que todos os habitantes da terra enxergam. O segundo céu é onde se encontra o QG de Satanás, o quartel-general do império das trevas. Ali estão localizados os principados, as potestades, olha, os dominadores deste mundo tenebroso e também as forças espirituais da maldade. O terceiro céu é onde se encontra o trono de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8. Se você está com a Bíblia, vai lá em Romanos 8, versículo de número 38. Diz assim: porque eu estou bem certo. Olha, não tem dúvida. Quando uma pessoa diz que tem certeza, que está bem certo, é porque ela não tem dúvida. E olha o que o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa tremenda! Olha, nem o primeiro céu, nem o segundo céu, meu irmão, nada desta terra pode nos separar, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Hoje este caminho está diante de todos os homens, porque Deus não faz acepção. Deus quer salvar a todos. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Este caminho, chamado por Isaías de caminho santo, lá Isaías 35 fala isso, somente os remidos têm acesso a esse caminho. Então, quando você aceitou Jesus, Deus te tirou das trevas, Deus te tirou de fora do caminho e te colocou no caminho. Deus te colocou, olha, para caminhar segundo a vontade dele. Este caminho é onde Deus quer que andemos e habitemos. Então você precisa se acostumar com essa nova condição que você agora é. Você agora é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você não é mais aquele velho homem, aquela velha mulher. Você agora é um novo homem, uma nova mulher. As coisas antigas ficaram para trás. Deus te deu uma nova vida, um novo caminho. Aleluia! A igreja primitiva era conhecida como a igreja do caminho. A igreja precisa viver neste caminho. Nós precisamos aprender a caminhar no caminho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E glória a Deus por isso. A vontade de Deus é para abandonarmos o caminho antigo. Você não pode estar no caminho de Deus e também caminhar no caminho antigo, no caminho satânico, no caminho da perdição. O caminho do pecado, o caminho, Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Andemos no caminho chamado Jesus. Não tenha vergonha desse caminho. Não se envergonhe do Evangelho de Deus. Quando abrimos mão do caminho proposto por Deus, a Bíblia nos chama de insensatos. E como tem crente insensato, né? Que não quer fazer a vontade de Deus. Deus fala isso e você não faz. Você quer andar pelo teu caminho, quer andar pela tua inteligência, pela tua sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria aqui de baixo é terrena, animal e demoníaca.
Nós precisamos tomar atitudes para sermos mais do que vencedores, é caminhar no caminho de Deus. Nós vimos também no domingo anterior, anteontem, o mistério da igreja, e observamos 9 pilares em que a igreja do Senhor está firmada. Eu estou dando uma reprisada, nos 10 minutos aí da mensagem, nós estamos reprisando. O primeiro pilar é que Jesus Cristo é o cabeça. Se ele é o cabeça, é ele que dá a direção, é ele que dá a ordem, é ele que determina qual é a vontade da igreja. O segundo pilar, Jesus Cristo é a videira, onde os ramos estão conectados. Isso quer dizer o seguinte, que fora de Jesus não há vida. A videira é Jesus. Então, que você possa estar ligado à videira. Eu até exemplifiquei que uma vida cristã não pode viver fora da igreja, não pode viver fora da congregação. Então, eu comparei com a congregação sendo a videira. A videira é Jesus, e Jesus nos manda estar congregado, e você não quer se congregar por causa de coisas que aconteceram contigo. E eu quero dizer para você, tome uma decisão e volte para a casa do Senhor, para que você possa ter vida, porque Deus determina a vida, olha, é quando há unidade. Quando há unidade, a Bíblia diz que Deus decreta a bênção e a vida. Oh, aleluia! Terceiro pilar, que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, não existe senhora, não existe outros mediadores, Ele é o Senhor, aleluia. O quarto pilar é que Jesus Cristo é o Salvador da igreja. O quinto pilar, Jesus Cristo não divide a sua glória. Se você acredita em Jesus, mas também acredita em outros, meu irmão, Jesus não divide a glória dele. Você tem que tomar uma decisão por Jesus, porque naquele madeiro, lá em cima da madeira, só estava Jesus, pagando os nossos preços, o preço da nossa desobediência, o preço da nossa iniquidade, o preço da nossa maldição. Aleluia! O sexto pilar é que a igreja é guiada pelo Espírito de Deus. Não existe homem, por mais título que ele seja, que ele tenha, ele possa guiar a igreja. A igreja do Senhor é guiada pelo Espírito Santo. Não existe nenhum homem que possa tomar essa posição, que possa tomar essa direção. Aleluia. Em sétimo lugar, o sétimo pilar, o Espírito Santo utiliza somente a palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, porque a nossa igreja só usa a palavra de Deus. Não existe nenhuma literatura à parte, onde nós nos apoiamos para poder pregar a palavra. É a palavra de Deus, e o Espírito de Deus usa exatamente a palavra de Deus. A espada do Espírito é a ferramenta de Deus para a igreja ser ricamente abençoada, curada, liberta, batizada, oh, aleluia, e futuramente ser arrebatada, aleluia, glória a Deus. Em oitavo lugar, o oitavo pilar, todos os membros são servos do Senhor Jesus, aleluia. Precisamos aprender isso. Para termos Senhor, precisamos ter servos. Não existe Senhor sem servos, e não existe servos sem um senhorio. O senhorio do Senhor tem que fazer parte da tua e da minha vida. Nós temos que nos submeter ao senhorio do Senhor, e isso chama-se servo. E nós precisamos aprender a servir a Deus. O nono pilar, todos nós fomos chamados a viver a paz e a santificação. É uma palavra, parece muito difícil, muito fácil de ser falada, mas muito difícil de ser vivida, mas a paz. A paz com todos. Meu Deus, como Deus é tremendo, como a palavra de Deus é perfeita. Nós não podemos ter paz com um grupo e não ter paz com o outro. Nós não podemos ter paz com algumas pessoas e com outras não. Nós precisamos aprender a paz com todas as pessoas, senão nós não veremos a Deus. Nós vamos ficar aqui embaixo. Então cabe a nós quebrarmos esses grilhões que nos separam da paz. Nós precisamos ter paz com todos. E a santificação é a separação, é abrir mão do pecado.
Como tem crente que ainda peca, que ainda vive no pecado e acha que vai ver Deus. Não vai ver Deus. Não se engane. Deus quer acordar a igreja nesta tarde. Em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus, aleluia. Hoje nós vamos abordar o quinto mistério. Só vamos falar desse mistério, porque esse mistério é um mistério muito profundo e é capaz de nós ficarmos algumas mensagens nele. É o mistério de Deus, Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, é um mistério, meu irmão. A pessoa entender a pessoa de Cristo, Jesus, o Cristo é a pessoa que foi prometida. É a obra que aquele que foi prometido faria. É a obra do Cristo, é a obra do Messias, é a obra do ungido, é a obra do enviado. Então nós precisamos nos lembrar disso, é um mistério. As pessoas não conseguiam compreender como Cristo realizaria tudo que foi profetizado no Velho Testamento. Foi comparado aos animais, seus sacrifícios, como a Mariana falou no sábado, né? Falou um pouquinho sobre o tabernáculo, o sacrifício. Então nós vemos aqui que Deus vem tratando para poder revelar o Cristo na pessoa de Jesus. Então Jesus ia realizar a obra do Cristo, a obra do Messias, a obra do ungido, a obra daquele que foi enviado para remover o pecado do mundo. Por causa do pecado do homem, o homem se tornou insensato. Se tornou um opróbrio e também uma vergonha. Tudo que o homem faz, tudo que o homem cria, tudo que o homem realiza, não é visando o bem. Olha, porque o mal está instalado na vida do homem. Esse mal tem que sair. E só quem pode tirar esse mal é o Cristo. Então ele não consegue realizar o bem, ele não consegue buscar a Deus. Anda na morte, olha, ele anda na morte, anda com a morte, ele anda na morte e com a morte, e também é escravizado por ela. Essa é a situação do homem sem Deus. O apóstolo Paulo, antes um perseguidor do caminho, vivia a respirar ameaças e morte, vingança e perseguições contra a igreja do Senhor. Mas após a sua conversão, amados, depois do seu encontro com o mistério de Deus, Cristo Jesus, Paulo nos relata o que se passa com o homem sem Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 3, versículo de número 10. Aleluia. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Meu Deus. Junto à humanidade toda. Não tinha um justo. Por isso que quando Jesus veio, ele também era chamado de justo. Ele era o justo. O justo com letra grande, meu irmão. Aquele que tinha poder para justificar. Olha só, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, somente até aqui. Então o ser humano se tornou inútil. 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 Para Deus, o ser humano é inútil. Ele não está pronto para fazer a obra de Deus, porque ele precisa ser santificado. Ele precisa ter o Espírito Santo. Se você for na história da igreja, na história da Bíblia, no povo de Israel, você vai ver que todos aqueles que tiveram o seu nome como expoente de fé, tiveram experiências com Deus através do Espírito de Deus. Davi, quando peca, ele diz, não retires de mim o teu espírito. Salomão, quando assume o trono, ele vai para o joelho e ora,
pedindo sabedoria para governar o povo. E a sabedoria que vem do alto, e não daqui de baixo. Aleluia. Quando o homem pecou lá no Éden, se tornou inútil para Deus. E Deus não muda. Esta é a verdade de Deus. O pecado transforma um homem em um ser inútil para Deus. Por isso que não há a igreja que está vivendo no pecado. Ela pode fazer um culto muito bonito, pode ter um ambiente muito aconchegante, pode ter muitos equipamentos de primeiro mundo, mas é inútil para Deus. Isso é forte para chuchu, igreja. Porque não é a boa voz, não é o bom músico, não é a boa iluminação, não é os bons móveis da igreja, não é o ar-condicionado da igreja que traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é você ser transformado verdadeiramente pela palavra do Senhor. Esta é a verdade, que o pecado transforma o homem em um ser inútil para Deus. E ele continua, o apóstolo Paulo, a partir do versículo B, 13, versículo B, ele diz assim, ele diz assim, depois do inúteis, do capítulo 12, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Oh Deus, eu quero que você se lembre que o temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Então o homem natural, o homem que não teve um encontro com Jesus, ele continua sendo um homem que não tem temor de Deus. Ele está inútil para Deus. Ele pode ter valores maravilhosos, mas para Deus ele continua. Quem se lembra de uma mensagem que eu preguei sobre o saco preto, continua dentro do saco preto, continua ali misturado com todos os outros pecados. Ele precisa acreditar em Jesus para ser removido do saco. Ninguém consegue ser sábio neste mundo sem a presença do Cristo, onde está oculto o mistério de Deus, e este Cristo é Jesus. Muitos dizem que o Cristo é Buda, que o Cristo é Krishna, que o Cristo é Dalai Lama, que o Cristo é Maomé, mas o Cristo que Deus enviou para nos tornar sábios chama-se Jesus de Nazaré. Quando entramos no mistério de Deus revelado em Cristo Jesus, começamos a concordar com Deus. E o céu se abre, igreja. A sabedoria, a riqueza, a revelação, a vida, a compreensão, a sensatez, o perdão, a paz, a misericórdia, o milagre, a cura, a transformação, o entendimento, o amor, o Espírito Santo do Senhor é chegado. Olha, meu amado, é um tempo novo. Se faz presente sobre a vida de todos os homens e de todas as mulheres, dos jovens e até de crianças, quando abrem os seus corações para terem comunhão com o Cristo enviado por Deus, chamado Jesus. Muitos estão esperando o Cristo da nova era. Olha, tem muita gente esperando aí o Cristo da nova era. Muitos estão rejeitando Jesus, o Cristo de Deus. Então é um mistério. Mas ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus fala tudo isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Lá em Filipenses capítulo 3, vamos avançar um pouquinho aí. Filipenses capítulo 3, Filipenses fica depois de Efésios, versículo 4 em diante. Diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne.
Olha, o apóstolo Paulo era um homem preparado, mas ele não tinha o Cristo Jesus. Então ele era um homem muito preparado. Você pode ser uma pessoa muito preparada, tem os melhores diplomas, estudou nas melhores escolas, vem de uma boa família, uma família estruturada. Tudo isso é muito bonito para o mundo, mas para Deus é inútil. É inútil. Ele diz aqui, olha só, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, olha, era um judeu mesmo. Fariseu, meu irmão. Olha, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha, ele está dizendo a origem dele. Benjamim era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então você vai vendo que a linhagem, ele está mostrando de quem ele era, a linhagem dele. Então ele diz aqui, olha só. Hebreu de hebreus. Não havia mistura. Ele era um sangue puro de hebreu. Olha só. Quanto à lei, fariseu, cumpridor da lei. Olha, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha que coisa linda que esse homem fala, né? Então o mistério de Deus Cristo, quando ele encontra o mistério de Deus Cristo, tudo para ele vira o quê? Vira, considerou perda. E ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? É aquilo que não presta, aquilo que não vale nada. A nova vida, nada do passado presta, meu irmão. Não adianta você querer botar um remendo das coisas velhas num pano novo. Jesus fala isso. Nós não podemos pegar as coisas antigas e colocar na vida nova que Deus colocou para você andar. E ele vem aqui dizendo, olha só que coisa linda, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, para você ganhar a Cristo, para você alcançar essa vitória, olha só, você precisa abrir mão de tudo o teu passado. O teu passado não te ajudou em nada a encontrar com Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem te escolheu. Olha, Deus é quem te escolheu. Você não tem mérito nisso, porque senão, meu irmão, todo mundo teria um narizinho empinado, fui eu que te escolhi, Jesus. Não é isso, não é dessa forma que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nos alcançou. Aleluia! E ele aqui vem dizendo, olha, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Meu irmão, crente acredita na ressurreição, crente não pode ter dúvida quanto à ressurreição. Ele aqui diz, olha só, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. É poder de Deus a ressurreição. Quando a Bíblia descreve lá em Efésios capítulo 1, a ressurreição de Jesus, a Bíblia descreve que foi a suprema grandeza do poder de Deus que realizou a ressurreição de Cristo. E diz aqui, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, nós temos que lutar para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não pense que é uma coisa qualquer, não, a tua salvação custou a vida de Jesus, a vida do Messias, a vida do Cristo, a vida do Senhor. Ele pagou um preço pela tua história, pela tua vida, para transformar a tua história. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Neste trecho das Escrituras, Paulo nos fala que ele era diante dos homens uma pessoa super preparada. Paulo era um cara, olha, nota 10.
Ele foi instruído aos pés do mestre chamado Gamaliel. Fazia parte do povo de Deus. Ele era um fariseu, mas depois do encontro com Jesus, tudo isto virou refúgio. Tudo isto considerou como perda por causa de Cristo Jesus. E você? Você tem agido como o apóstolo Paulo? Ou o mundo está em primeiro lugar na sua vida? Ou é Jesus que está entronizado no seu coração? Pensa no que eu estou falando. São os valores, meu irmão. Os valores da salvação. Se você está colocando as coisas desta vida em primeiro lugar, tu és o mais infeliz dos homens. Você está vivendo em pecado e acha que isso Deus vai levar em consideração, porque, poxa, era a tua felicidade, meu irmão. Muda. Isso é refúgio. Isso é perda. A Bíblia diz que você tem que largar, deixar as coisas antigas, deixar o pecado. Quem manda em você? É Cristo Jesus? Paulo nos diz que se agirmos assim, conheceremos os mistérios de Deus, ocultos em Cristo. Então você quer conhecer os mistérios de Deus ocultos em Cristo? Você precisa tomar a atitude de largar a tua velha vida. Deus quer revelar, mas não vai revelar para qualquer um. Você revela algum segredo para qualquer um? Pensa comigo. Você revela? Eu não revelo. Eu não vou falar para qualquer um intimidades. Mas Deus quer revelar a intimidade dele para aqueles que estão buscando. Aqueles que tomaram a decisão de largar o passado, de largar a velha vida, de largar o pecado. Se está oculto em Cristo Jesus, precisamos buscar. Precisamos descobrir. Precisamos conhecê-los, desvendá-lo. E não é por adivinhação. Se eu botar aqui um objeto dentro do meu bolso aqui e disser para você assim, tenta adivinhar o que eu botei no bolso, o que eu tenho no bolso. Meu Deus do céu, você vai começar a dizer, é uma moeda, é uma nota, é uma referência qualquer do que coisas que cabem no bolso. É um botão. Você vai começar, meu irmão, isso é adivinhação. Você não consegue adivinhar as coisas que estão ocultas em Cristo. Você não consegue. Você tem que buscar a revelação e Deus te revelar, o Espírito do Senhor te revelar. Filipenses capítulo 3, os versículos 12 em diante, olha só o que diz aqui, ó. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quem está falando é o apóstolo Paulo, hein, irmão? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça das coisas que para trás ficam, senão tu vai ficar no caminho. Ah, pastor, mas é impossível, eu não consigo esquecer, aquilo parece que martela a minha cabeça. É o diabo que está martelando, para você não esquecer. Mas o apóstolo Paulo, olha, quanto a mim não julgo haver alcançá-lo, mas uma coisa faço. Então ele faz isso, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Você precisa tomar uma atitude de avançar. Vou avançar e vou viver. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu Deus, já cantamos tanto esses hinos. Mas na hora de aplicar é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas o apóstolo Paulo tomou atitudes. E ele nos ensina as atitudes que ele tomou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, o alvo é Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Meu irmão, se você já alcançou determinadas verdades no mistério de Deus Cristo Jesus, não abra mão delas. Ande por elas. Para que Deus venha te revelar novas. Pela tua obediência, Deus vai te revelar novos mistérios ocultos em Cristo Jesus. Você pode perguntar para você mesmo: o que eu já alcancei em Cristo Jesus? Pense, reflita. Ande naquilo que você já alcançou. Você já sabe que não pode comer comida consagrada a ídolo? Não coma. Você sabe que não pode se separar do seu marido? Não se separe. Você sabe que são coisas que Deus vem falando e que você já alcançou essas verdades? Meu amado, você sabe que falar em línguas, tua mente fica infrutífera? Então, quando você começar a pensar bobagem, começa a aplicar a palavra de Deus. É assim que funciona. Se você já alcançou, eu tenho 4 pontos nesta tarde para você. Primeira, é que a minha boca é para louvar a Deus e confessar o seu santo nome. Olha, eu já entendi isso. Depois que eu me converti, nunca mais eu falei palavrão, nunca mais eu amaldiçoei ninguém, nunca mais. A minha boca é para louvar a Deus e confessar o seu santo nome. Não permita que com a sua boca você fale palavras malignas, palavras que amaldiçoam, palavras que machucam, palavras que ofendem não só a homens, mas muitas vezes até a Deus. O segundo ponto: se você já alcançou o entendimento que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não permita que ele seja objeto de desejo por causa da sua maneira de vestir, de se maquiar, de se pintar e de se portar. Não use o teu corpo como se fosse para colocar marcas. As marcas são proibidas por Deus. Mas quantos crentes teimam em se marcar? E sabem, já chegaram ao conhecimento de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Moças que se assentam de qualquer maneira, não tem modos. Irmãos e irmãs que ainda estão presos a vícios. Quantos crentes que ainda fumam, que ainda bebem, que ainda fazem outros usos de coisas que não se devem fazer, drogas e por aí afora. Irmãos e irmãos que não se cuidam. O corpo precisa de asseio, igreja. As roupas precisam ser cuidadas. Eu aprendi com o meu pastor lá no início da minha conversão, lá no início, 1988, que quando eu me dirijo para a casa do Senhor, eu me dirijo com o melhor que eu tenho. Eu vou com a melhor roupa. Eu vou com a melhor aparência. Eu posso ter feito a barba anteontem, mas eu vou para a casa do Senhor, eu faço a barba. Eu vou com aparência. Eu vou para a casa do rei. Porque se eu fosse lá para o palácio do Planalto, me encontrar com o presidente, se eu fosse para o palácio das Laranjeiras, me encontrar com o palácio das Laranjeiras ali, nas Laranjeiras, Palácio Guanabara, para me encontrar com o governador, se eu fosse para o palácio da cidade me encontrar com o prefeito, eu ia todo bonitinho. Mas muitas pessoas não querem ir para a casa de Deus de qualquer maneira. Comece a aprender isso. É o teu corpo. É com o nosso corpo que nós oferecemos a Deus o culto racional. O tempo da miséria e do desconhecimento já ficou para trás. Você já entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Então haja. Terceiro, se você já alcançou o entendimento na área do dízimo e da oferta, não permitas a ação dos gafanhotos em sua vida. Muitos, por causa de dificuldades passageiras, muitas vezes permitidas por Deus, para provar a nossa fidelidade, caem e se deixam voltar para as opressões dos gafanhotos. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida, diz o Senhor. Em quarto lugar, se você já alcançou o entendimento sobre a cura divina, não convivas com a enfermidade. Se já alcançou o entendimento sobre o sofrimento igual ao do mundo, não sofra mais desta forma.
Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oh, aleluia! A sabedoria de Deus foi revelada em Jesus e reconhecida pelos homens. Isaías falou sobre o Espírito que estaria sobre ele, sobre a pessoa de Jesus. Vamos lá, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Isaías, profetizando sobre o Messias, diz, o reinado pacífico do rebento de Jessé, diz a Sociedade Bíblica, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos, olha, não são 7 Espíritos, são qualificações do Espírito. Vamos lá. A primeira, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Olha só, hein? Então nós precisamos nos lembrar que o Espírito de Deus, na sua plenitude, estava sobre Jesus. A plenitude, os 7 Espíritos de Deus, que como fala lá em Apocalipse, mas está falando ali da qualificação deles. Qualificação dele, quais são as qualificações do Espírito Santo de Deus? Olha, que ele é o Espírito do Senhor, que ele é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mateus nos relata do que ocorreria quando Jesus ensinava e manifestava o poder de Deus. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 54, diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Oh, aleluia! Meu irmão e minha irmã, você que está assistindo, em Cristo nós temos essa disposição, o mistério de Deus para nossas vidas. Lucas também, no capítulo 2, versículo 40, olha lá, Lucas 2,40, vamos lá, Lucas 2,40. Nos abre o entendimento de que é um crescimento contínuo, quando crescemos em Deus. Crescia o menino, olha, nós éramos crianças quando aceitamos Jesus. E agora, estamos crescendo até alcançar a fase adulta da fé. Ele diz assim, crescia o menino e se fortalecia. Como é que eu vou me crescer e fortalecer, igreja? Através da palavra de Deus. Eu vou ter que amar a palavra de Deus, eu vou ter que buscar em Deus esse alimento. Ele diz assim, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você quer que a graça de Deus esteja sobre a tua vida? Cresça. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisinha aqui, por favor. Eu vou parar aqui esse momento e vou falar. Quantas pessoas nós conhecemos que acreditam no menino Jesus? O menino Jesus, ele não tinha o crescimento ainda, ele não era forte o suficiente, ele não era sábio o suficiente, ele estava em crescimento. Como diz aqui, crescia o menino
e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Muitos de nós ainda somos meninos na fé, mas se estivermos no mistério de Deus, Cristo Jesus, seremos como ele foi, como Jesus foi. Ele foi menino, foi, mas ele cresceu. Em 1 Coríntios capítulo 1, olha lá, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 24. O apóstolo Paulo diz que é para a igreja, para os que foram chamados. Olha só o que ele diz, olha. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está vendo aí? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não abra mão dos mistérios de Deus em Cristo Jesus. Não abra mão das promessas de Deus em Cristo Jesus. É nele que temos a cura, é nele que temos a salvação, é nele que temos a libertação, é nele que está o milagre para as nossas vidas. É nele que Deus derramou a sabedoria, o conhecimento, o poder, a ressurreição, as maravilhas de Deus. É nele. Há poder no nome de Jesus. Há um mistério de Deus no nome de Jesus. Só quem invoca este nome pode experimentar. Invoca este nome. Invoca o nome de Jesus nos teus problemas, nas tuas lutas, nas pelejas da vida, igreja. E ele te salvará. Colossenses, avança um pouquinho mais, um pouquinho aí, ó. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 3. Olha só o que diz aqui, ó. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo. É o mistério de Deus Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão guardados em Cristo Jesus. Se você já é de Jesus, estes tesouros estão disponíveis. Hoje, aqui, agora. É só crer. Creia. Creia. Meu irmão, use a fé. Hoje o Márcio louvou, rompendo em fé. Use a fé. Creia. Crer é viver a fé. Coloque agora a sua vida oculta em Deus. Se esconde atrás de Deus. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu baluarte. Somos corpo de Cristo, igreja. O espírito de sabedoria e de poder, do poder de Deus está conosco, a igreja do Senhor. Vamos tomar posse. Você que está aí assistindo, glorifique o nome do Senhor. Dê um glória a Deus aí, escreve um glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Dê a oportunidade de expressar isso que está dentro de você. Glorifique a Deus. Hoje Jesus vai curar, vai batizar, vai libertar, vai dar entendimento, vai dar sabedoria, vai capacitar a sua igreja a entender os mistérios ocultos em Cristo Jesus. Os mistérios de Deus, igreja, ocultos em Cristo, inclui a salvação, inclui a cura, a libertação, o milagre, os dons espirituais, o poder de Deus. Hoje é o teu dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é o nosso dia, igreja do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Você procure compreender com todos os santos esse mistério chamado Cristo Jesus. Esse mistério de Deus, Cristo Jesus. Eu vou convidar o Márcio. Chegou a hora agora de nós orarmos, né? Interceder pela tua vida. Eu quero, nesse momento, interceder pela vida da Vera, pela vida da Andréia, pela vida da Ana Beatriz. A Vera perdeu o esposo, a Andréia perdeu o pai e a Ana Beatriz perdeu o avô. E o Fabiano perdeu o sogro. E nós ficamos muito tristes porque a vida do irmão Sérgio, ele estava na igreja
há pelo menos uns 2 anos, por aí assim. Se batizou junto com a sua neta, foi uma benção. Mas ontem o Senhor o levou. O Senhor o conduziu. Não foi Covid, né? Mas também não tem problema nenhum. Porque de alguma coisa nós vamos morrer. E se morrer de uma coisa qualquer, não quer dizer desmérito. Porque Deus nos leva como Ele quiser. Como foi com João Batista, decapitado. Foi levado numa bandeja, exposto. O corpo sem a cabeça foi levado pelos seus discípulos. Olha, e a Bíblia diz que não há profeta maior do que ele. Então eu quero dizer para você que não importa a maneira como nós vamos. O que importa é estar em Cristo. E o Sérgio, com certeza, eu creio que estava. Me dá aqui, Mariana, que eu quero ver as vidas que estão pedidos de oração hoje. A Mary França pede por Alexandre e Irã, que estão se recuperando da Covid-19. Glória a Deus. A Alessandra pede oração pelo seu marido Aldecir, para Deus preservar seu emprego. Olha, está uma... Ontem eu estive lá numa loja, a Amoedo, e os funcionários, a loja está muito vazia, e muitos funcionários. E os funcionários estavam dizendo que ia sair uma lista no dia de ontem, de demissão. Já havia sido demitido muita gente e iria sair uma outra lista. O desemprego está batendo no Brasil. E nós precisamos orar para Deus preservar o emprego do seu marido Aldacir. A Solange pede pelo seu irmão Sérgio, que está com infecção urinária. Eu quero também incluir aqui a vida da minha esposa, a pastora Sestil, que ela hoje também teve um probleminha também urinário. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha curá-la também. A Tereza pede oração pelas suas primas Andréia Esteves e Aline Esteves, que estão com câncer. Olha, o mistério de Deus, Cristo Jesus, a cura está incluída. Mara Lúcia pede oração pelo seu sobrinho que está com suspeita de Covid-19. Vamos orar por essas vidas. Sandra e Marcelo colocaram o áudio na caixa de som no terraço de suas casas para todos ouvirem este culto, hein? Que bênção, hein? Que Deus possa ter alcançado essa vizinhança, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, quantas vidas, Pai, estão necessitadas, Pai, e queremos pedir a Ti a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua cura, o Teu milagre, Pai. Ó Deus, a transformação das vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, venha suprir necessidades, Pai. Aqueles que nesse momento estão colocando, ó Deus, nas suas mentes e no seu coração um pedido especial. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, realizar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo a cura, Pai, ó Deus, dessas vidas, da minha esposa, ó Deus, do Alexandre, do Irã, ó Deus, a preservação do emprego, Pai, do Aldecir, ó Deus, a cura do Sérgio, Pai, ó Deus, as primas da Tereza, a Andréia e a Aline, ó Deus, cura elas, Pai. Teu nome está acima de todos os nomes, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a Mara Lúcia pede oração pelo seu sobrinho, o sobrinho dela, Pai, que está com suspeita de Covid. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, também chega agora, Pai, mais um pedido. O Rogério pede oração pela Dalva, do Luiz, Pai, a irmã Dalva, Pai. Ó Deus, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, Pai. Que essa mensagem, Pai, possa, ó Deus, despertá-la, Pai. Que ela possa buscar, Pai, ó Deus, o mistério de Deus, Cristo Jesus. E as coisas que ficaram para trás, vire refúgio, Pai. Que ela possa se esquecer das coisas que ficaram para trás. E avançando para aquelas que estão diante dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Oh, racalabachande comanaias. Em nome de Jesus, Pai.
Eu quero falar com você agora que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que está aí atrás desse celular, desse computador, desse tablet, e que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você tem certeza de que Jesus é o Senhor. Eu quero agora orar com você. Repete essa oração comigo. Faça essa oração comigo. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que tu estás vivo, tu venceste a morte, o Senhor ressuscitou. Hoje tu és o meu Deus e o meu Pai. Eu sou teu servo e teu filho. Em nome de Jesus, Pai. Entrego nas tuas mãos todos os meus adversários e todos os meus inimigos, porque hoje eles são teus adversários e teus inimigos. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, creia que é confessando pela boca que você alcança a salvação. Romanos capítulo 8 em diante fala sobre isso. Capítulo 10, versículo 8 em diante, fala sobre este assunto. Que você possa colocar agora a tua vida para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as igrejas voltarem a funcionar, procure uma igreja séria, que tenha compromisso com a palavra, uma igreja que viva a palavra de Deus e se envolva com ela. Você vai ver como Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você que pode, compartilhe esse vídeo. Uma oportunidade ímpar. Compartilhe esse culto, para que outras vidas venham ser edificadas e alcançadas pelo mistério de Deus Cristo Jesus. Aleluia!